Amassamos o Corinthians em casa hoje. Barueri teve amasso do Corinthians, baile, cabeça de galinha em campo, estreia do Paulinho e recado da torcida para o Abel Ferreira. Fique comigo, vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa aquele sininho e bora pro vídeo. Finalizado agora há pouco tempo, Palmeiras 2, Corinthians 0. Um jogo totalmente diferente do que a gente viu na final do Campeonato Paulista, um jogo totalmente aquém do que o Palmeiras apresentou na final do Campeonato Paulista. O Corinthians, desde o começo do jogo, abdicou-se de jogar futebol. O Corinthians imaginou que faria o que fez dentro, dentro do seu próprio estádio, onde abdicou de jogar futebol e o Palmeiras não apresentou nada em campo. E dessa vez foi diferente. O Palmeiras entrou em campo, jogou futebol, colocou o que tinha que ser colocado na final do Campeonato Paulista em campo e amassou o Corinthians. Até os 20 minutos do primeiro tempo, nós estávamos já com 2-0 no placar e com gols de Piquerez e M. Martinez. Nos 20 minutos, galera, 6 finalizações a 0. Então, mostrou mais ou menos o que o Palmeiras fez em campo e o Corinthians deixou de fazer. Nós tivemos aí uma situação bem típica que acontece no nosso futebol brasileiro, que foi nítido o que o juizão segurou o jogo, porque vocês sabem muito bem que não é interessante para a arbitragem, não é interessante para quem organiza o futebol. Num clássico desse, aconteceu uma goleada. E estava sendo nítido e estava sendo perceptível que isso aconteceria. Com o volume de jogo que o Palmeiras apresentou, estava nítido que aconteceriam mais gols, o Corinthians não seguraria o Palmeiras de forma alguma e o placar se tornaria um placar elástico, né? Então o juizão começou a distribuir cartão amarelo, porque o que acontece? O jogador começa a receber cartão amarelo, começa a se segurar em campo, começa a se conter nas divididas de bola e o jogo não acontece, não flui. Então no primeiro tempo foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O Felipe Anderson novamente, né? Na sua posição, se encaixando no time, uma ótima apresentação novamente, com bola na trave e tudo mais, né? Posicionamentos em campo, né? Depois que o Rafael Veiga se lesionou e saiu, o Abel Ferreira fez um ajuste no posicionamento de Felipe Anderson, colocando na sua posição de origem, jogando pelo lado direito do campo, e colocando o Estevão na sua posição, a qual, no meu ponto de vista, ele também rende, que é o lado esquerdo do campo, né? Na verdade, o Estevão ele rende em qualquer lugar que colocar ele em campo, né? Mas o encaixe do time ele se torna mais interessante com com esse posicionamento dos jogadores em campo. Aí vocês viram que durante a transmissão do Premier, né? A gente estava ali com o Fernando Praz, né? Acompanhando ali nos comentários e o Ricardinho, né? E a fala do Ricardinho, né? Logo no primeiro tempo, né? O Ricardinho solta essa. E o jogo se resume na postura do Corinthians. O que ele quis dizer, né? Que o Corinthians abdicou de jogar bola e então facilitou a vida do Palmeiras. Na verdade, hoje nem se o Corinthians quisesse jogar bola, ele não ia conseguir, né? Porque hoje o Palmeiras mostrou a que nível está de diferença do Corinthians. Né? Hoje o Palmeiras mostrou a diferença entre time, a diferença entre plantel, e mostrou que se o Palmeiras desse um pouquinho mais na final do Campeonato Paulista, nós estaríamos hoje com mais uma taça desse torneio, né? Teve goleiro do Corinthians reclamando. Vocês vejam como é interessante, né? Porque eles fizeram o que fizeram na final do Campeonato Paulista, pintaram e bordaram, né? Estavam com o jogo praticamente decidido, porque o Palmeiras não faria gol naquela partida, mesmo se estivesse jogando até hoje, né? Então todo mundo viu o que aconteceu na Arena Corinthians, né? Os jogadores não jogaram bola, os jogadores se jogaram no chão, a torcida fez o que fez
e hoje o jogador do Corinthians reclamando de garrafinha em campo, né? Palmeiras amassando, pisando em cima e eles reclamando de garrafinha em campo, abrindo o braço, chorando por causa de cera, entende? Então, se eu sou o jogador do Corinthians nessa situação, quanto menos o jogo tivesse, melhor. Então, ele se posicionando de uma forma, fazendo entender que eles queriam o jogo e que resolveriam alguma situação do jogo se estivesse com o jogo rolando, né? Então, teve essa choradeirazinha aí, né? Aí depois teve o entreveiro do Everton com o Yuri Alberto, cartãozinho amarelo para cada um. Ficou meio ruim pro Yuri Alberto, né? Porque o Everton é goleiro, se torna o jogador mais difícil de tomar cartão amarelo, a menos que se envolva em confusão ou cera em demasia, né? Mas o Yuri Alberto não, o Yuri Alberto é o centroavante, é um jogador de linha, jogador que pode ter problema com cartão amarelo, poderia ter, né? E nos 25 minutos do primeiro tempo, o gol do Vitor Roque, né? O gol do Vitor Roque, a qual foi impedido novamente, né? Já é o segundo gol do Vitor Roque impedido, só nessa semana, né? Contra o Cerro Porteño teve um, e hoje contra o Corinthians, novamente o gol impedido do Vitor Roque. E o Vitor Roque que tem se mostrado um jogador que com características bastante interessante, um jogador explosivo, de muita velocidade, muito brigador, enxuriça a vida da zaga adversária o tempo inteiro. Você vê que hoje teve um lance no primeiro tempo que o Vitor Roque estava na lateral direita roubando bola de zagueiro. Então vocês vejam a importância que esse jogador vem começando a ganhar dentro da sua posição em campo com o Palmeiras, né? E logo no primeiro tempo, né, teve cabeça de galinha, né? A torcida do Palmeiras lança uma cabeça de galinha dentro do gol do nosso adversário, né? Dentro do gol do goleiro do Corinthians. Em resposta ao que aconteceu, né? Nos últimos jogos aí, né? Teve uma situação em que a torcida. Eu não cheguei a buscar, a tentar ficar muito a par do que aconteceu. O que eu fiquei sabendo foi que a torcida do Corinthians, né? Andava chutando, rolando uma cabeça de porco, né? Com alusão aí ao mascote do Palmeiras. E hoje a torcida do Palmeiras fez a mesma coisa, né? Então, bala trocada não dói. As confederações e as organizações que ficaram quietinhas, né? Ficaram pianinho na situação a qual envolveu o Corinthians com esse feito, né? Se eles agirem de coerência, eles também farão da mesma forma, né? O juiz vai relatar em súmula, vai fazer toda a sua ação protocolar, mas se eles for bastante coerente, eles não abrem a boca para falar disso, né? Porque quando o nosso adversário fez, não aconteceu nada, né? Então, se houver punição para o Palmeiras por causa dessa situação, a gente vê como as coisas andam acontecendo de forma desmedida, né? E foi legal, né? Foi legal demais você ver a galera lá jogando a cabeça de galinha. Eu sou contra, não sou a favor eu não sou a favor de violência, eu não sou a favor de incitação à violência, eu sou a favor da rivalidade, né? A brincadeira, a zoação. Você jogou a cabeça de porco lá, então vamos jogar uma cabeça de galinha aqui, né? Bala trocada não dói, né? Vocês foram campeão na última semana e hoje a gente meteu 2-0 em vocês e mostrou a diferença que a gente tem do nosso time para o time de vocês, né? Aí depois, no segundo tempo, teve daí o quê? A estreia do Paulinho, né? Paulinho entra em campo e você vê como são jogadores de muita qualidade, né? Paulinho, Vitor Roque, na minha opinião, esse ataque do Palmeiras tem que acontecer com Paulinho e Vitor Roque. Hoje o Paulinho entrou em campo, trabalhou ali 20 minutos, né? 15, 20 minutos, e mostrou o que ele pode fazer dentro de campo, né? Que duas bolas que ele pegou nesse meio tempo, ele fez acontecer alguma coisa dentro de campo. Né? Um jogador de muita qualidade, teve finalização, teve lançamento, teve tentativa de assistência, é um jogador que vai entregar muito para a gente. Então, nos 37 minutos do segundo tempo, teve uma finalização importante do Paulinho, né? O lance que eu acabei de relatar para vocês. Uma coisa que eu queria também chamar a atenção
aqui nesse vídeo foi a vergonha que foi o público, né? 19.200 pessoas, né? Tá certo que tem toda uma situação de logística, uma situação comercial do Palmeiras em relação ao Allianz Parque, que não pode mandar jogos durante shows, né? Então o jogo vai para a Arena Barueri, e como eu falei no vídeo de hoje de manhã, né, a Arena Barueri não é um local interessante para a torcida do Palmeiras, por questões de logística, questões de organização, né? O torcedor chegar até lá, a torcida entrar, diz que é muito ruim, né? É muito desorganizado. Então o que que acontece? Né? Isso reflete na arquibancada, né? 19.200 pessoas, mas não foi suficiente para segurar o recado da torcida do Palmeiras para o Abel. E eu vou falar para vocês agora, depois que você deixar aquele likezinho para gente, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, confere se você já é inscrito. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal e ajuda o canal aqui do Palmeiras e si a crescer, beleza, pessoal? E teve recado da torcida do Palmeiras hoje pro Abel, né? No meu entendimento, isso aconteceu na hora em que a torcida começa a gritar olé em campo, né? Nos 40 minutos do segundo tempo, a torcida começa a gritar olé. Vocês se lembram, né, que nesses últimos dias aí a torcida esteve bem reticente, bastante chateada com o Abel. O pessoal caiu matando aí nas redes sociais, nas produções de vídeo aí, falando a respeito, né, de uma fala dele na entrevista coletiva, a qual ele se deu a entender em que ele não via a torcida do Palmeiras fazer o que a torcida do Botafogo fez, então a torcida ficou bastante chateada. E no meu ponto de vista, e vocês se lembram, né, que teve uma situação em que a torcida do Palmeiras começou a gritar olé, e o Abel Ferreira ele foi até a arquibancada e pediu, né, para a torcida parar, pediu para a torcida respeitar o adversário. E você viu, Abel Ferreira, o que que a torcida do adversário fez com o teu time na semana passada? Vocês viram o respeito que a torcida adversária teve com o teu time, Abel Ferreira, né? Quando a gente perdeu o Campeonato Paulista para eles. Você viu qual foi o respeito que a torcida adversária teve. Então, no futebol brasileiro, onde a gente tem a rivalidade que tem no futebol brasileiro, Palmeiras e Corinthians é uma das maiores rivalidades do mundo. Sempre vai ter, sempre vai acontecer. Vai ter punição, não vai ter punição, entendeu? Eu não tô aqui fazendo jus de valores, não tô criticando o Abel, mas eu quero que vocês entendam e eu quero que o Abel Ferreira entenda que dentro de um futebol que as coisas acontecem dessa forma e que se você não bater, você vai apanhar. É assim que funciona aqui no país. Se você não bater, você vai apanhar. Então, o que que acontece? A gente entende toda essa situação do Abel ser uma pessoa, querer ser uma pessoa educada, querer respeitar demais as pessoas, querer respeitar demais o adversário, querer fazer uma coisa muito protocolar, entende? E a gente tomou toda aquela situação, a gente recebeu toda aquela situação em campo na Arena do Corinthians no último jogo da final do Campeonato Paulista, né? Você viu o respeito que foi, né? Então, tanto da torcida quanto do próprio time do Corinthians. Por quê? O Corinthians, se ele tiver a oportunidade de menosprezar o Palmeiras, ele vai fazer, meu bem, tá? Ele vai fazer. Ele não quer saber se o treinador do adversário é um treinador respeitador, tá? Então é assim, ó, antes do Abel Ferreira ele criticar ou abrir a boca para querer remediar uma postura da torcida do Palmeiras, querer ensinar a torcida do Palmeiras a torcer, ele tem que visualizar um pouquinho o comportamento dele dentro da casa mata. Porque não adianta ele ir para a torcida e falar que ele é o pior pai do mundo, o pior homem do mundo. Eu posso ser o melhor treinador, mas eu sou o pior pai do mundo, eu sou o pior homem do mundo, eu sou o pior marido do mundo. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpa para minha esposa, para minhas filhas, porque elas me cobraram, porque o que eu fiz hoje na lateral de campo eu não deveria ter feito. Você tem que pedir desculpa para tua filha, para tua esposa,
mas você tem que pensar que você tem uma torcida também para respeitar e você não estava respeitando, tá? Então, pense bem também em como que é o seu comportamento, né? Será que a reciprocidade acontece aí? Será que você tem esse respeito pela torcida do Palmeiras quando você é expulso em um jogo importante? Então, pensa bem, Abel Ferreira, a respeito disso. Então, se você não bater, você vai apanhar. Tá certo, Abel Ferreira? Fica o recado aí. Então, o recado da torcida do Palmeiras para o Abel Ferreira foi o quê? A torcida ligou, foda-se, né? Então, depois de toda essa situação a qual aconteceu essa desavença aí, esse entreveiro aí, do Abel Ferreira cobrando o comportamento da torcida, a torcida resolveu dar de ombros para o que ele fala, entendeu? Até depois eu vou acompanhar aqui a entrevista coletiva dele para ver o que ele vai falar alguma coisa a respeito, pode ter certeza. A torcida do Palmeiras resolveu dar de ombros, porque o Abel Ferreira vem pedindo para elas e mandou e meteu um olé ali, né? Meteu um olé e não quer nem saber. Não vai ter punição porque meteu um olé, tá? Não se esqueça, Abel Ferreira, aqui no Brasil, se você não bater, você apanha, beleza? Então, olé nos 40 minutos. Outra situação também que eu queria passar para vocês aqui é o quê? O Memphis Depay, né? Hoje o Memphis Depay mostrou o que é o time do Corinthians. Hoje eu vi que o time do Corinthians, se ele tivesse 11 Memphis Depay em campo, talvez ele faria frente com o Palmeiras. Porque hoje eu vi um Corinthians em campo e que o Memphis Depay é um jogador diferente. É um jogador que você coloca a bola no pé dele e alguma coisa vai acontecer. Dificilmente você vê um passe sujo saindo do pé dele. Toda a vida sai do pé do Memphis Depay uma jogada interessante e um passe limpo. É um jogador muito produtivo, um jogador de muita qualidade. Um jogador desse, dentro do time do Palmeiras, ele faria chover. Né? E hoje a gente viu o Memphis Depay em campo simplesmente jogando sozinho, porque o restante do time do Corinthians não acompanha a linha de raciocínio de Memphis Depay. Tanto é que teve uma situação ali que eu acho que ele estava tão irritado que o Romero, acho, né, cobrou uma falta para ele que ele não estava nem acompanhando o que estava acontecendo mais no jogo. A bola bateu na canela dele, bateu no joelho e o Palmeiras tomou posse de bola novamente. Tão indignado que ele estava. Então, Memphis Depay é um jogador diferenciado. Do Juizão eu já falei para vocês, então, resumindo, né? Resumindo, Palmeiras hoje. Antes do resumo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui de novo. Se inscreve no canal, deixa aquele likezinho para nós. Vamos fazer o Palmeiras e Cia crescer, beleza, pessoal? Resumindo, então, o que foi o jogo, Palmeiras com esse jogo mostra o que pode fazer. Hoje a gente teve aí um esboço do que o Palmeiras pode fazer em campo. Né? Um meio de campo bem preenchido, um meio de campo de muita qualidade, né? Com o M. Martinez e o Richard Hughes. Depois entrou o Aníbal Moreno. Esses jogadores na contenção e com ótima finalização. Aí você tem Felipe Anderson, Estevão. Futuramente você tem Maurício disponível. Depois Paulinho e Vitor Roque. O Palmeiras ele começa a se colocar dentro de uma situação muito interessante, uma performance de jogo muito diferente, e você pode ter certeza que se esse time se encaixar como eu vejo que está se encaixando, o Abel Ferreira falou na última coletiva que ele está tentando buscar a melhor performance para o Palmeiras. Ele ainda não havia conseguido. E o Palmeiras hoje ele mostrou que ele pode estar entrando, né, nessa linha de performance, né, com esses jogadores em campo. E você pode acreditar, a gente vai ter um ataque sensacional. Claro, a gente vai estar perdendo aí o Estevão, né, para a Europa, né, vai para a Inglaterra para jogar no Chelsea. Mas você imagina, a gente vai ter o Felipe Anderson de um lado, você pode ter daí do outro lado Paulinho, Vitor Roque, você pode ter o Maurício fazendo a meiuca, né? Então a gente tem um monte de jogador interessante.
e que pode dar muitas alegrias para a torcida do Palmeiras. Você não tem a certeza que a gente vai ter um time, um meio-campo de qualidade, um meio-campo de respeito, tá? Com certeza para fazer frente aí com todos os times que estão aí despontando do país, né? E para também para a disputa de todos os torneios aí a qual o pessoal tá, a qual o Palmeiras está envolvido, né? Que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Tá beleza? Então, pessoal. Então é isso aí. O jogo do Palmeiras foi isso aí. Eu vou pedir para vocês deixar aquele likezinho pra gente, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, que avante palestra.